Meu nome é Meire, eu tenho 55 anos e desde os meus 18 anos que eu era procuradora do meu pai. Depois eu passei, em 2007, passei a ser curadora. A determinação para que ele viesse ser interditado veio do comando do Exército em Brasília. Eu sempre lutei, eu sempre requeri os direitos do meu pai. Porque nem sempre o militar é ouvido quando se trata de solicitação de direitos administrativos. Nem sempre o militar é ouvido. Dificilmente eles dão atenção ao militar. Antes era minha mãe, quando eu não tinha idade, minha mãe fazia solicitações, os requerimentos, mas também não dava muita atenção. Tudo isso tem como ser provado. Existe eu peguei cópia de todos os assentamentos do meu pai, como se fosse uma espécie de um dossiê, todo relatório, correspondências da década de 50, de 60 que minha mãe fazia, correspondências que eram enviadas, cartas, telegramas, tudo para Brasília, na época ainda do presidente Figueiredo. Tudo isso aí está na casa dos meus pais no Cristo. Antigamente existia, os militares recebiam um benefício por nome de exercício anterior. Hoje se chama adicional de invalidez, mas era exercício anterior, que era diária de asilado. Não é exilado, é asilado. É um benefício que é incorporado na pensão. Caso um dia o militar venha a faltar, venha a falecer e tudo, mas continua sendo incorporado na pensão, os seus herdeiros, a esposa, os filhos e tudo, têm direito. Na época do presidente Figueiredo, foi tirado deles esse benefício. Quando o Fernando Collor assumiu, ele devolveu. Porém, por ser uma coisa muito complexa, muito antiga, que não existe mais hoje, então assim, nem todos os militares sabiam que tinha esse direito. Para que viesse a ser requerido, tinha que se saber como fazer, porque existe uma tabela de acordo com a patente, de soldado, cabo, sargento e por aí vai. E os tempos também. Ficamos sabendo, só que meu pai é vinculado, hoje é Base Administrativa Militar. Antigamente era a 23ª CSM, que é ao lado do terminal rodoviário, em João Pessoa. Quando tomamos conhecimento de sair, então lá eles diziam que não sabia como fazer, como requerer. Isso mais ou menos em 97. Não existia celular, não existia internet, nem todo mundo tinha telefone fixo em casa, como nós também não tínhamos. Então, assim, se valia de quê? Um telefone público ou o telefone na casa de uma vizinha. Nós morávamos em Bahia. Quando eu comecei a procurar esses direitos do meu pai. Aí fui várias vezes na 23 CSM, consegui o endereço de Recife, mesmo sem conhecer, eu fui. Todos os anos, a cada 2 anos, meu pai era submetido à inspeção de saúde, só que pela idade dele e por ele já estar na reserva, o histórico dele, tudo, havia essa dispensa, não havia mais necessidade, como também a questão do imposto de renda. Ele era para ser isento e continuavam descontando o imposto de renda dele. Aí o que acontece? Eu comecei a ir para Recife. A região militar ela é fora de Recife. Acho que, se não me engano, é bem antes de chegar dentro de Recife mesmo. E perto da escola militar. E tinha a CIP, que hoje é DIP, no centro de Recife, próximo ao HGR. Muitas vezes eu fui lá. Chegava na região, não era na região, era na DIP, na CIP. Chegava na CIP, não era na CIP, era na região. Às vezes eu ia de ônibus, às vezes eu ia de táxi. Muitas vezes eu ia de ônibus. Aí o que acontece? Quando consegui o modelo da tabela, consegui a portaria, o número da portaria e o modelo do requerimento. Retornei para João Pessoa, procurei a base militar,
Na época, o chefe da seção, não lembro quem era ele, só lembro do militar, o responsável pela carteira dos inativos, né? De soldados tudo, que hoje é major da reserva Moraes. Aí ele dizia que o exército tinha que ter, para fazer aquele documento, tinha que ter um papel específico, um modelo de papel, porque o exército não fornecia e era muito complexo. Me diga o modelo do papel que eu providencio. Comprei o papel, ainda lembro, isso foi em 97. Entre 97 e 98, por aí. Comprei o papel numa loja de reciclados que tem uma coisa que faz papel por trás do cartório Toscano de Brito, na cidade antiga. Voltei para a base militar. Aí ele prepara o requerimento e encaminha. Volta, o processo volta. Porque estava errado, porque eles são muito minuciosos, são muito exigentes com a questão de imagens, de pontuação, de espaço, e o papel estava errado e o tamanho também da folha estava tudo errado. Providenciou-se mais. E sempre ia e voltava, ia e voltava. Aí, da vez que o processo foi, para que esse processo seguisse para Brasília, tem que estar movimentando. Se você não ficar no pé, é coisa de anos. E com a graça de Deus a gente conseguiu rápido. Só que como já tinha prescrito, eles só pagam referente aos últimos 5 anos, o que é normal. Se a gente quiser o retroativo, a gente tem que entrar judicialmente. Quando o processo saiu da CIP, que era a OM dele aqui, e seguiu para a região, para Recife, para que saísse da região, também não é fácil. Liguei várias vezes, porque dependia do chefe do Estado-Maior assinar, dependia do despacho, dependia de muitas coisas para poder ser encaminhado para Brasília. E isso eu fazia isso 2 vezes por semana, às vezes 1 vez por semana, mas eu estava sempre ligando para lá, e acompanhando esse processo e movimentando, e procurando falar com a pessoa responsável para que ele movimentasse. O processo seguiu para Brasília. Demorou, liguei também lá para a CEPEX, liguei para... Era DIP, em Brasília era DIP, né, que é o Departamento de Nativos e Pensionistas. Liguei para Brasília, como eu volto a dizer, quando eu não ligava de telefone público, eu ligava do telefone da vizinha. Porque até para a gente ter telefone em casa, tinha que ter antigamente vaga numa caixa que tinha lá na central. E o processo foi deferido. Veio a determinação para que pagasse referente aos últimos 5 anos. Quando veio sair o resultado, já era mais ou menos 98. Foi entre 97 e 98, por aí. E com esse dinheiro que entrou, que o meu pai recebeu da indenização, o que foi feito? Se pagou algumas pendências que ele tinha, mandou ajuda para uma irmã que eu tinha no Rio, que era casada na época, a filha dela que estava para casar, e meu pai comprou a casa que hoje moro no Cristo, a casa que pertenceu ao hoje desembargador Dr. Técio Chaves. Comprou a casa, tem todo o trâmite de documentos, registro, que tudo isso tem que ser pago, né? Ele comprou na época um carro, um Santana marrom, por aí. Pronto. E o retroativo a gente tem que requerer judicialmente. Assim eu fiz. Encontrei o advogado, o doutor Martinho Cunha. Foi a primeira ação que ele pegou militar, que ele nunca tinha pego ações militares, foi a primeira. E ele preparou e deu entrada na Justiça Federal. Dei muitas viagens na Justiça Federal para falar com a chefe do cartório, para movimentar o processo também, porque senão não adianta só dar entrada que ele fica lá parado o processo. E com a orientação do doutor Martinho, dei muitas viagens no cartório, lá na Justiça Federal, para movimentar esse processo. Até que saiu, mais uma vez, a determinação da Justiça para que pagasse mais uma parte do retroativo. Foi pago essa parte do retroativo. E dessa parte que foi paga, meu pai pagou advogado, foi feito outras coisas que eles fizeram, não me lembro exato o que, mas despesas de casa mesmo, e com eles. Né? Ok. Com tempo depois,
nesse tempo, eu era apenas a procuradora do meu pai. Eu não era curadora, porque ele não era interditado. Até que meu pai ia diariamente, não tinha um dia que meu pai não fosse dentro daquela base militar para solicitar direitos que ele tinha. E eles não davam ouvido. Mas isso é normal, eles aconteceram isso. Até que ele pegou, procurou uma advogada por nome de doutora Wanda Araújo Freire. E o escritório dela era na Epitácio Pessoa, acho que era Park Center. Acho que é isso, Park Center, o prédio lá. E ela deu também várias entradas em várias, só que era sempre negado. Só um que teve um dos processos que ganhou uma causa. Não me lembro qual foi. Foi ele quem procurou, ele quem assinou e tudo. E de tanto ele estar lá no quartel, teve um dia que ele discutiu lá com o coronel, com alguém lá, e o coronel determinou que ele não entrava mais na OM, que ele estava proibido de entrar. Só que não pode. A gente sabe que isso não é permitido. Então, quando ele chegou em casa com essa história, que depois chegou acho que foi um telegrama, uma correspondência informando que não era mais permitida a entrada dele lá, né? Tinha que ser através de um representante legal. Eu fui até lá, conversei na época com o comandante, eu não sei se era Marques ou se era o coronel Marques ou o coronel Robson, não lembro exatamente quem era. E ele falou, não, aí foi somente, isso aí não existe, pode esquecer isso aí, foi somente para que todos os dias teu pai está aqui mesmo. E diz que a gente está roubando ele, diz que a gente está negando os direitos dele e tudo. E então fica difícil, então eu tive que falar dessa forma. Passou-se, ficou tudo tranquilo. Com menos de 2 meses, chega uma correspondência do Comando Militar de Brasília, não me lembro quem era o general, na época o chefe do Estado-Maior, determinando que o meu pai fosse interditado, ou do contrário, tinha 2 opções. Ele poderia perder os proventos dele, né? A pensão dele seria tornada sem efeito, seria cancelada, ele seria suspensa. E também eles tinham autonomia para nomear um curador através da justiça. Foi quando nós, uma vez, doutora Wanda Araújo Freire, como a gente não aceitava, a gente não queria que ele fosse interditado, porque eu já era procuradora, não tinha necessidade. Na nossa concepção, ele era orientado e consciente, sã, podia resolver qualquer coisa, embora que metesse os pés pelas mãos, falava muita coisa e tudo, mas ele é consciente. Aí o que acontece? Aí ela disse, não, eu fico como curadora. Já que não tem quem fique, a família não fica, eu fico como curadora, não tem problema nenhum. Foi quando se reuniu minha mãe, Neide e eu. Minha mãe disse, não queremos ninguém estranho como curador do seu pai. Eu não posso, porque eu não tenho mais idade, não posso estar correndo de um lado para o outro. Neide disse, não conte comigo, porque eu tenho o meu trabalho, eu não gosto, não tenho saco para ir nesses ambientes militares, eu não sei resolver nada, eu não sei ir em quartel, eu não sei onde faz, eu não sei como é que requer, eu não sei fazer nada. Fique você, que você já é procuradora de pai. Eu disse, tá certo, eu vou ficar até o tempo em que você se aposentar. Quando você se aposentar, você fica como curadora dele. Não, nem conta comigo. E eu fiquei como curadora. Ele fez a perícia, chegou o dia da audiência, foi o doutor Martinho Cunha que fez o processo, tudo, encaminhou, né? Chegou o dia da audiência, só quem foi para a audiência foi eu e mamãe. Neide não foi, porque estava em casa com Valderez, a minha irmã mais velha, que estava em surto psicótico, e nem podia ficar sozinha, e nem podíamos deixar pessoas estranhas na casa. Aí Neide ficou com ela. Meu irmão estudava, meu sobrinho também, minha sobrinha já estava casada e tudo, e aí fui para a audiência com mamãe e papai. Chegou um momento que ele ficou só na sala com a juíza, e acho que uma promotora ou um promotor, não lembro, e tudo, depois nós entramos. Aí ficou para ele passar pela junta médica.
A médica forense do Instituto Psiquiatria Forense estava de licença. E só existia ela, acho que é a doutora Neves, não sei o quê. Não sei também se ainda é ela. Aí a gente tinha que procurar um psiquiatra forense. No Juliano Moreira não podia fazer. Aí foi quando procuramos o doutor Edivaldo Brilhante, que era o psiquiatra, ele é psiquiatra forense e ele já acompanhava papai. Papai já era paciente dele. Não apenas papai, mas o irmão de papai também é paciente dele. Aí pegamos, por determinação da justiça, pegou encaminhamento para ele, foi encaminhado para ele, e só que essa perícia só fazia... por ele ser um médico, não ser um médico, não sei como é que fala o termo, público, de algum órgão público, se pagaria uma consulta. Então, a gente, como ele era credenciado pelo FUSEX, peguei o encaminhamento, ele fez a consulta, e meu pai ficou sozinho com ele numa sala, no consultório. As consultas dele sempre são muito demoradas, porque ele é bem detalhista, bem minucioso nas consultas, ele procura informações sobre os antepassados do paciente, procura ouvir bem, para depois conversar com familiares. E saiu, quando ele deu o laudo, ele disse, olha, o laudo vem a tal dia pegar, agora vai diretamente para a justiça. Vai em envelope lacrado. Ok. Peguei o envelope com ele, lacrado, e entreguei, acho que, não sei se é o advogado ou se foi direto no cartório, não lembro, porque faz muito tempo. E foi quando saiu a tutela antecipada para que eu ficasse como curadora do meu pai, até que saísse a tutela definitiva. E eu continuei resolvendo todas as questões do meu pai. Aí foi quando eu entrei, eu requeri a isenção do imposto de renda, que já era um direito dele, e todo o tempo que eles tinham pago, referente aos últimos 5 anos, eles tiveram que estornar, né, ressarcir. Continuei requerendo direitos que ele tinha, muita coisa, continuei requerendo, até hoje. Quando saiu, ele recebeu 3 indenizações, a primeira, depois teve a segunda e teve a outra, quando eles... Depois que ele já estava interditado e tudo isso, o Exército tem essas coisas dele lá, e veio o chamado para que eu comparecesse para aqui, dizendo que meu pai estava recebendo de forma indevida o benefício de adicional de invalidez, no caso a diária. E que eles iam começar a descontar, ele teria que devolver. Aí eu fui com os advogados do escritório do Dr. Martins, Dr. Hausmann, e o outro, eu não lembro quem era o outro. Nós fomos. Quando chegou lá, eles queriam que eu assinasse um documento. Eu disse, não vou assinar, porque ele não recebeu nada que não pertencesse a ele, nada indevido. Aí o militar na carteira disse, mas você sabe que não precisa da autorização. Mais uma vez eles voltaram a dizer, as Forças Armadas têm autonomia para isso. E se você autorizando ou não, será implantado na folha de pagamento dele esse desconto. E realmente aconteceu isso. Eles implantaram um desconto mensalmente, aí eu requeri novamente na justiça. Foi quando foi suspenso todo esse desconto da folha do meu pai. E eles tiveram que, os que haviam sido descontados, eles tiveram que ressarcir, né, estornar, corrigido. E outros direitos que meu pai ainda tem para receber, que ele tem direito a proventos e posto proventos e grau de posto superior, alguma coisa assim. No caso, como ele é soldado, ele vai como 3º sargento. Quando saiu a decisão também para ele continuar recebendo a diária de asilado, porque não pode acumular os 2 benefícios, no caso, o adicional de invalidez, que é somente enquanto o militar está vivo, e nem a diária de asilado. Aí o que acontece? Quando saiu essa decisão, o jurídico do Exército, não sei como é que fala, o setor jurídico lá,
Eles entenderam, na concepção deles, que como não existe mais a diária de asilado, que é o exercício anterior, volta como adicional de invalidez, só que não é assim. Porque trata-se de direito adquirido. Como ele já recebia adicional diária de asilado, ele tem que continuar recebendo diária de asilado e não o adicional de invalidez, que além do valor ser inferior, não é acoplado na pensão. E a promoção dele também, que é para o grau superior. Tudo isso daí. Então, para que foi implantado como adicional de invalidez. Não chegou há pouco tempo, veio novamente a solicitação e saí para que eu procurasse um advogado para requerer a mudança, porque eles não podem fazer isso aí automático. O que acontece? Em 2018, meu pai teve o terceiro AVC isquêmico, né? Já adiantando já o tempo. O terceiro AVC isquêmico. Quando ele teve interno, aí Neide chegou para mim e falou assim, porque sempre foi eu e Neide para cuidar desses assuntos assim de pai. Quando ele precisava ficar hospitalizado, eu sempre passei o dia e ela passou a noite. E eu chegava muito cedo no hospital porque ela tinha que sair para trabalhar. Aí o que acontece? Ela chegou para mim e disse, a gente tem que vender as casas e comprar um apartamento na praia, porque é muito perigoso para pai e mãe morar em residência, casa, principalmente aqui, está muito perigoso. Eu disse não. Se fosse para comprar apartamento, ninguém tinha comprado uma casa. E as casas nem é minha e nem é sua, nem é de ninguém. É de pai e de mãe. Então, ninguém pode mexer. Não existe inventário com inventariante vivo. Aí eu disse, até porque papai também não pode assinar mais. Papai já está interditado. Aí ela disse, mas você como curadora, você pode resolver isso. Eu disse, mas não é assim. É um processo, tem que estar todos de acordo, o juiz poderá ou não permitir, tem que ter 3 avaliações, no caso 3 orçamentos, para saber se por acaso for permitido, terá que ser vendido e comprado a quantidade de filhos, se somos em 4, comprar 4 imóveis em valores iguais, registrado em nome de pai e mãe, usufruto dos filhos. Mas é de pai e de mãe a casa. Só um dia, quando eles vierem a faltar, que os filhos ficariam herdando. Ela não gostou. Você, quem sabe, sua vida boa vai acabar. Não dei atenção, porque a gente brigava sempre e tudo, mas sempre voltou ao normal. Sempre continuamos cuidando de pai e de mãe em parceria. Eu cuidava de todo mundo da casa. Sobrinho adoecia em Recife, ligava para mim, eu estava lá. Sobrinha adoecia no Rio de Janeiro, ligava para lá, eu estava ligando para o Rio, para os hospitais, para resolver. A mãe do meu pai adoecia aqui, eu estava correndo para resolver, colocá-la como dependente do meu pai. E assim sempre foi. Pessoas que eu nem conhecia, que eu nunca tinha visto. Mas que eles conheceram e achavam que eu podia ajudar aquela pessoa e trazia ela para casa. E sempre foi assim. Até que ela começou a intensivar as provocações. Aí, quando foi em 2020, ela aumentou. Começou de vez em quando, escondia uma coisa, desfazendo outra. Aí, em 2021, ela intensivou mais ainda. Ela começou a me constranger, a me boicotar, fazendo um joguete, jogando pai e mãe contra mim, jogando os irmãos contra mim. Pessoas que ela não queria contato, aproximação, Neide, que eu estou falando, minha irmã do meio. Ela passou a trazer essas pessoas para junto dela, porque até então ela usava termos pejorativos contra as pessoas. Aí, de repente, ela passou a querer contato com essas pessoas. Quando foi? E ela sempre me provocando, fazia feira, escondia. A única coisa que ficava fora era feijão cru, macarrão cru, arroz cru, o resto era tudo escondido. Eu ia procurar um creme dental, não tinha um creme dental, não tinha papel higiênico, não tinha.
tudo escondido, tudo trancado. Quando era no quarto dela, ela trancava no quarto de mãe, ela trancava no banheiro dela, no quarto da minha outra irmã, e sumia, fazia a feira, sumia. Sacolinhas para lixo de supermercado, era tudo escondido. E hoje, você não fez a feira e cadê? E ela me deixava no vácuo, sempre com uma piada. E ela sempre provocando. Um dia nós discutimos. Ela disse: aguarde a visita do oficial de justiça. Você vai desocupar a minha casa, porque na minha casa não mora bandido nem vagabunda. Foi muito forte isso. Ela disse: e a casa é tua? Cadê a escritura? Mostra o documento da casa, porque é onde eu sei a casa de pai e de mãe. Passou. Isso deve ter sido mais ou menos em junho, julho. Quando foi em setembro, no dia 16 de setembro, por volta das 15 horas, 16 mais ou menos, eu estava lá na frente, no jardim, limpando. Aí o que acontece? Tocaram no telefone, eu abri, um senhor, aí disse: por favor, MEI. Eu disse: pois não, sou eu, de que se trata? Ele disse: eu sou oficial de justiça. Eu disse: e aí? Pois não, o que é? Qual é o problema? Ele disse: não, eu trago uma intimação para transferência e desocupação. E que? Ele disse: não sei, tá aí, assine. A transferência eu já sabia que era a curatela que ela queria, eu nunca fiz questão. Até porque eu já agendei com ela no escritório do Dr. Martinho e ela não compareceu. O Dr. Martinho ligou para ela, mandou mensagem, ela bloqueou e não atendeu a ligação dele. E o que ela respondeu para mim foi: a obrigação é sua, o pai também é seu. Tudo bem. E ela começou, quando ela viu que eu recebi a intimação, ela aparece na porta, pai e mãe estavam sentados no terraço, aí ela começou a rir. Eu não disse a você? Eu não avisei que você ia desocupar a minha casa? Venha, pai, para cá. Venha, mãe, deixa esse demônio para lá. Isso é uma louca, isso é um demônio. Venha para cá. E começou. Aí entrou com o pai, mas fechou a porta, daqui a pouco ela saiu. Começou novamente a provocação, me chamando de louca. Você está pensando pensar que ia se dar bem, que ia continuar escondendo drogas aqui dentro? E ela fazia sempre isso, abria a porta, saía, soltava uma piada, entrava. Abria a porta, entrava, fechava, saía novamente, soltava uma piada. Isso é do feitio dela, é da personalidade dela. Até que eu me irritei e quebrei os jarros que eram meus, plantas que eu tinha plantado no canteiro central da rua, lá de casa, que todas as árvores que tem de frente lá de casa no canteiro central fui eu que plantei, e ela arrancou simplesmente, então eu quebrei. Isso foi umas 16, 17 horas, mais ou menos. Quando foi meia-noite, eu estava com uma cachorra que eu tinha passando muito mal e eu vi o cachorro latindo e saí para ver. Eu vi o giroflex ligado, mas em nenhum momento passou pela minha mente que pudesse ser polícia. Não passou pela minha mente jamais isso. Pensei que fosse na casa do vizinho, alguma casa de frente, que eles paravam muito lá, às vezes, para pegar informação, ou para socorrer alguém na casa de frente, ou o vizinho lá de casa tem uma clínica, né, uma ortoestética, e tudo que antes era uma policlínica. Então, tudo bem. Aí eu vi um falatório. Aí eu entrei por dentro de casa, que da área de serviço tinha um acesso para dentro de casa e do meu quarto também. Quando eu entrei, eu vi a viatura e vi 2 policiais. E ela já estava arrumada, juntamente, do lado dela estava, isso era quase meia-noite, ela estava Linaldo, que é o motorista do alternativo, que presta serviço para ela, que ela suspendeu todos os outros, e a esposa dele, a manicure Gisilda. Aí, e papai falando, e mamãe falando, e pedindo que me levasse, porque eu estava envergonhando a família, porque eu era louca, porque eu estava escondendo drogas dentro de casa, porque eu pedia esmola na rua, e ela falando. Aí os policiais responderam assim: a gente não pode fazer nada, porque trata-se de um conflito familiar, a gente não pode se meter. Eu respondi: se realmente vocês não podem. De longe ela gritou: mas eu vou na delegacia fazer um boletim de ocorrência que o meu advogado orientou, pedir medida protetiva para que ela desocupe a casa, porque trata-se de um elemento, ela me chamou de um elemento de alta periculosidade, que está colocando em risco a vida da família, dos idosos, e ela tem que desocupar a casa. Aí eu disse: sonha, porque a casa não é tua, por mais que você queira. E eu entrei. Os policiais achei que tivesse ido embora.
Não deu 5 minutos. Os policiais voltaram com o SAMU. A médica entrou. Eu estava com roupa de dormir, né? Não tinha nem tomado vacina ainda, foi no auge da pandemia, em 2021. Aí ela pegou, eu estava com o celular na mão, fiz várias ligações. A médica do SAMU conversou com o capitão Deuslânio, que é o veterinário, conversou com o meu tio do Rio, conversou com várias pessoas. Por fim, e meu pai sempre do lado, repetindo tudo o que Neide dizia. Pelo amor de Deus, tira esta mulher daqui, leva essa mulher, prendam ela. Meu pai gritava e minha mãe, prendam ela, porque ela é louca, não toma remédio. Ela está usando drogas, ela está usando os animais, está fazendo sexo com os animais, passou a dormir com os animais debaixo da cobertura, fica fazendo sexo muito forte e muito baixo. Só quem sabe é quem passa e quem convive. Peço até perdão para quem está ouvindo isso aí, mas eu não posso omitir. De imediato, a médica olhou para mim, disse, tragam ela. Eu disse, eu não vou com vocês para canto nenhum. Vocês não podem me levar. Os policiais, um pegou no meu pescoço, torceu um braço meu para trás, puxaram o meu celular, jogaram o meu celular no chão e trincou a tela. Né? E ela filmando de longe e rindo. Ela fica assim, quando ela não está com a mão, ela está com a máscara e fica rindo. Um deboche, fica assim, balançando a cabeça e rindo. E a manicure dela também assim, com o celular assim. Que é onde ela me encontra, ela faz isso. Na delegacia, ela me filma, no fórum, ela me filma. É típico dela. Aí me levaram como sendo uma bandida. Os policiais, um torceu um braço e pegou no pescoço, o outro torceu outro braço e saíram me empurrando. Me jogaram, nitidamente eu fui jogada dentro de uma ambulância, numa maca. Amarraram os meus braços, meus punhos e amarraram as minhas pernas. Amarraram ao ponto de machucar. E eu dizendo, olha, vocês estão me machucando, vocês não podem me levar. E eu vendo o policial também me filmando. E o outro que foi dentro da viatura, juntamente com a médica, fazendo insinuações. A médica disse assim, a do SAMU, por que é que todo vagabundo, quando vê a polícia, diante da polícia, é santo e é anjo, deixa de ser vagabundo, deixa de ser bandido. Eu disse, você não pode dizer isso comigo. Você não pode me chamar de bandida, nem de vagabundo, e nem fazer comparações. Eu acho bom você ficar quietinha na sua. Aí o policial disse, ei, me diz uma coisa, como é que tu consegue fazer debaixo do cobertor com o cachorro? Como é que tu consegue fazer debaixo do cobertor? Me explica. Eu respondi, pergunta ao teu comandante. Você quer que eu fale com quem? Com Euler ou com fulano e tal? Eu disse, eles sabem que na ausência deles, você não obedece à hierarquia, você chama eles de igual para igual. Eles sabem disso. E assim eu fui levada para o PASME. Uma unidade mista que tem pedófilos disfarçados de dependentes químicos, pessoas que dependentes químicos, outros que ficam disfarçados, que conseguem uma brecha na lei e fica lá, pedindo pena. Um banheiro só para todos e eu sendo tratada como louca. Na chegada, o guarda municipal que estava falou assim, professora Neide, a médica vai lhe atender. Entre, bota ela aqui, pode entrar. É que ela está com um paciente, mas ela vai lhe atender. Em seguida, ele sai. Aí diz, professora, agora é a sua vez. A Neide entrou, passou quase meia hora conversando com a médica. Depois que ela saiu, aí ela disse, a médica está te chamando. Aí mandaram me chamar, eu fui. A médica me fez várias perguntas. Uma das perguntas mais fortes que ela fez foi, há quanto tempo você está em abstinência? Eu disse, como assim? Que tipo de drogas você usa? Quando foi que você começou a usar drogas? Eu disse, eu nunca usei drogas. Eu não fumo, eu não bebo, nunca bebi. Aí ela perguntou, e quando começou o seu interesse por animais? Eu disse, eu toda a vida, desde que eu me entendo de gente, eu sempre gostei de animais, sempre criei, sempre cuidei.
toda a vida. Ela disse, não, mas eu quero saber o seu interesse sexual. Eu disse, como é a história? Eu sou protetora de animais. Eu não sou, vocês estão falando, não, isso é uma aberração. Isso é uma maldição, isso é um crime que vocês estão dizendo. E ela me fez várias perguntas, se eu tinha problemas de saúde. Eu falei para ela tudo. E conversei normalmente, quando ela perguntou se eu já trabalhei, se eu trabalhava, a minha profissão, tudo que ela me perguntava eu respondia. De repente ela disse, você vai ficar aqui uns dias com a gente, até que você organize seus pensamentos e você se acalma. Eu disse, eu não vou ficar nenhum dia aqui, vocês não têm o direito de me internar. Ela se vira no armário e diz, olha, você vai tomar essa medicação, que é lançamento, o SUS não distribui. Os representantes deixaram aqui a medicação de alto custo. Eu disse, eu não vou tomar nenhuma medicação, nunca tomei medicação, eu não vou tomar agora. Ela disse, você toma por bem ou por mal. Se você não quiser tomar isso, a gente vai segurar você, mandar ele amarrar e você vai tomar na mar. Eu disse, problema de vocês, mas eu não vou tomar. E assim ela fez. Ela chamou o guarda municipal, ele me segurou. O técnico de enfermagem veio, aplicou num braço Aldol, e no outro ela aplicou Profergan. E ela para me impregnar. E eu passei a quinta, sexta, sábado e domingo nessa unidade, vendo pacientes surtados e não surtados, vendo pacientes tendo relações com outros no corredor, os enfermeiros gritando. Muita coisa eu vi. Quando é no dia seguinte de manhã, ele vai novamente lá me visitar, junto com o motorista e a mulher dele, me filmando, mais uma vez, porque eles não podiam entrar, só entrava um. Pegou um saquinho transparente e levou somente uma escova de dente e um creme dental, e mais nada, e um pente, só isso. Uma peça íntima como se fosse uma presidiária. No outro dia ela foi novamente, no outro dia ela foi novamente, e dizia que não ia sair de lá, porque eu não tinha condições de voltar para casa. Até que um dia de domingo ela foi, como sempre, com o mesmo motorista. E ele sempre rindo de mim. Ela disse, vamos para casa. Só que ela já tinha armado tudo. E quando eu voltei para cá, e ela me tratando como se eu fosse louca. Ela ficou de posse da minha identidade, do meu celular. Do meu celular, de todos os documentos do pai. O dinheiro que eu tinha, um dinheiro na bolsa, ela pegou. E me tratando como louca. Quando eu cheguei, ela já tinha formado um grupo do WhatsApp. Nesse grupo tinha Lucinha Maia, Conceição Honório, Michele, Josi Martins, uma protetora por nome de Danúbia, que eu nem conhecia, tinha conhecido, ela tinha menos de uma semana que eu tinha conhecido. E ela fez isso comigo. Eu fiquei no domingo e a segunda, e ela de posse de tudo, armou tudo. Teve notas e textos e mais textos na rede social dessas protetoras dizendo que eu estava louca, eu estava surtada, que eu estava tendo um surto psicótico, que meus animais estavam passando fome, que o ambiente era insalubre, que não era verdade isso. Eu usava roupa suja, também não é verdade. Tudo que Neide armou para poder me destituir como curadora de pai. A intenção dela nunca foi, nem é, de cuidar de pai e mãe. Não é. Meu pai fazia uso da medicação. Ela disse ao meu pai que eu falsifiquei laudos para interditar ele. Ela sabe que isso não é verdade. E meu pai tem ódio de mim. Meu pai tem ódio de mim. Minha mãe também. Com quem eles conversam, eles falam horrores a meu respeito. Ela começou fazendo denúncias infundadas, escondendo o que pudesse. Ela fazia matando animais, colocando Baygon dentro de casa. Dava jato de Baygon dentro de casa, fechava portas e janelas. Os animais que tinham os locais deles, eles alimentavam na rua, na calçada, ela quebrou
os comedouros, os bebedouros quebrou, botou esses animais dentro de casa, como ela conseguiu, não sei. Derramava lixo, o ambiente ficou realmente insalubre porque ela fez isso. Eu comprava desinfetante, saco para lixo, vassoura, roda, ela quebrava. Amanhecia o dia quebrado. Amanhecia o dia tudo desaparecido. Ela começou a esconder comida, todo mundo comia. Ela não me permitia comer. Ela pegou uma sacola com pão, com barata, pão velho. E quando foi dormir, ela deixou na mesa. Ela disse, tá aqui. Se você quiser comer, coma isso. Esmolé, come isso. Morador de rua, come isso. Eu não sou louca. Não sou usuária de drogas. Nada do que ela está dizendo. E ela passou a pagar pessoas para denegrir a imagem. E minha situação é essa. Tive que sair de casa para não morrer. Fui ameaçada pela manicure, que tem um cunhado que é soro positivo, que minha batata estava assando, que ia me pegar numa quebrada. Ela me ameaçou que tem um aluno que pertence a uma facção e que protegia ela, que disse que qualquer coisa falasse com ela. Até que um dia tocaram lá, chegou um cara tatuado, perguntando pela professora Neide. Eu disse que ela não estava, que tinha ido no médico, está doente. Eu disse, não, é porque ela toma medicação controlada. E se ela não for no médico para pegar a receita para passar, ela tem surto disso. Entendeu? Então, essa é a minha situação. Estou distante de casa, não tenho contato. Eu sou curadora de direito e não de fato. Todos os documentos do meu pai, laudo, tudo está com ela. Ela suspendeu medicações do meu pai. Medicações que médicos tinham suspendido do meu pai e da minha mãe, que eles não eram mais para eles tomar, ela continuou dando. Escondeu todos os exames. Minha mãe passou mal. Ela não permitiu que eu fosse com minha mãe no hospital. Levou de madrugada, saiu de casa de meia-noite, acho que 2 horas da manhã, com o Linaldo e a Giseude e ela, com minha mãe para o hospital. Passaram a noite. Meio-dia chegou. Não deixou entrar no quarto da minha mãe. Me botou para fora e passou chave. Ficou somente ela, meu pai, Valderez, meu sobrinho e mais uma vez o motorista. O motorista entrava no quarto da minha mãe, que ela chegava entre Linaldo, entre Gil. Eu não tinha permissão de entrar. Se meus pais estivessem no quarto e ela tivesse, era na chave. Se meus pais saíssem do quarto, ela passava a chave e ficava com a chave. Ela foi no quartel, quando ela conseguiu me trancar nesse hospital, ela foi lá no quartel e trocou o e-mail de acesso ao contra-cheque, porque o contra-cheque não é mais enviado para a residência, a gente tira no site do CEPEX. Ela trocou, eu tentava tirar o contra-cheque, tentava acessar e não conseguia. Pedia para redefinir senha, mas não chegava no meu e-mail. E eu fui pessoalmente lá. Quando eu cheguei lá, o e-mail que estava lá era o e-mail dela, professora Neide Ferreira, gmail.com. Acho que é. Eu sei que é Neide Ferreira, acho que é a professora Neide Ferreira, 1960, alguma coisa assim. Mas é do Gmail. Só que eu estava tão revoltada, continuo, que eu não me lembrei de pedir a eles para tirar uma impressão do print da tela, que tem o e-mail dela. Voltou meu e-mail novamente. Ela foi no banco com a minha mãe, mudou a senha, pegou o cartão novo da conta que estava lá disponível e mandou cancelar. Quando chegou no mês seguinte do pagamento, dia do pagamento, minha mãe não lembrava mais da senha, o cartão que estava lá era cancelado, o cartão quebrado. Solicitou novamente outro cartão. Quando chegou, ela tornou a cancelar e quebrar o cartão. Aí eu fui pessoalmente na agência, passei o dia todo subindo e descendo dentro da agência para resolver e consegui resolver. Eu tenho esse documento que diz cartão cancelado. A conta do meu pai foi aberta por ele em 2007. As fichas de autógrafos é assinada por ele e por minha mãe. Então, esse é o que está acontecendo. Eu estou sendo injustiçada. Eu tive que sair de casa para não morrer. Entendeu? E constrangida. Todo mundo que chegasse lá em casa, ela fazia acontecer, dizia que eu era louca, que eu estava em crise. Ela fazia assim.
Eu não tinha mais nome, meu nome era de demônio, ou Suzane von Richthofen, ou de louca. Pessoas estranhas, trabalhadoras, que ela chamavam para fazer algum serviço. Ela fazia isso. Então, essa é a verdade do que está acontecendo.